Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. A dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim. Cada um, todos que estão assistindo aí nas redes sociais, encarnados e desencarnados. A proposta de hoje foi baseada mais uma vez no conselho de vida, em tema de palestra, porque eu gosto muito dessa parte científica e Lilian sempre me orienta. Eu faço palestras do Evangelho e foi quando ela me indicou um tema que todo esse título, um caminho para uma vida plena, a mensagem de Jesus, a luz do Espiritismo, ela vem do Evangelho de João, capítulo 10, que ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então foi a partir dessa frase que vamos ter a conversa de hoje. E para vocês entenderem como vai funcionar a nossa conversa, vai ser baseado em reflexões. Vamos partir em 3 principais reflexões. A primeira é sobre o que significa vida em abundância. A segunda é relacionar a mensagem do Cristo com a ideia do espírito imortal. E a terceira seria explicar que a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a vida em abundância vai além da matéria, e sim no campo espiritual. Então, em resumo, vamos refletir o que realmente é a vida em abundância. Então, o que seria a vida em abundância? Essa é a primeira pergunta, a gente já começa com ela. Eu poderia criar um parágrafo, um raciocínio objetivo, mas não faz muito sentido, é para a gente aprofundar. Então, eu dividi ela em 7 partes. Então, para a gente tentar compreender mais como funciona a vida em abundância, na visão espírita, precisamos dividir em 7 partes. A primeira, plenitude espiritual. Aí a primeira coisa que eu quero perguntar: o que é plenitude espiritual? O que eu posso entender sobre isso? É justamente tentar seguir as leis divinas. É viver em harmonia. Porque a lei divina, ela vai se resumir em 3: amor, caridade e perdão. Se formos resumir o Evangelho do Cristo, seriam essas 3 palavrinhas, que são pequenas pela escrita, mas imensas pelo significado. Também teremos um progresso contínuo. Para entender como funciona a vida em abundância, precisamos entender o que é o progresso contínuo. E o que seria o progresso contínuo? Ela só vai fazer sentido para as pessoas que acreditam em reencarnação. Porque para quem não acredita, vai criar um obstáculo muito grande para ter esse tipo de compreensão. O que seria o progresso contínuo? Nada mais é do que a evolução do espírito por meio das reencarnações, buscando a perfeição. Então, para a gente conseguir entender o que é a vida em abundância, precisamos ter esse raciocínio. Precisamos entender que estamos em constante evolução. E mais na frente, vamos aprofundar esse tema. Também vamos perceber que existem as conquistas espirituais. E o que seriam conquistas espirituais? Porque toda vez que a gente analisa conquistas, a gente sempre associa a bem material. Mas as conquistas espirituais é o nosso bem-estar, é a minha paz interior. Tem uma frase de Charles Brown que ele faz assim: quando se está em paz, não quer guerra com ninguém. Por que a gente não quer guerra com ninguém quando a gente está em paz? Porque a gente está no estado de êxtase.
Então a gente não vai enxergar o problema, vamos enxergar o que está por trás do problema. Então, uma vida em abundância, você precisa ter esse pensamento. Você precisa entender essas conquistas espirituais e mais do que nunca compreendê-las, que não é material. Todo evangelho do Cristo não se refere ao material, só ao espiritual. Então uma reflexão que eu faço é quando eu vejo uma mensagem, a primeira impressão que eu tive foi material, então eu estou precisando estudar mais, estou precisando aprofundar mais, porque não é a intenção do Cristo, é justamente na parte espiritual. E também uma vida em abundância precisa de servidão ao próximo, porque no atual momento nosso não temos a capacidade de evoluir sozinho. Primeiro, eu preciso entender que eu preciso transformar as minhas dificuldades em aprendizado, eu preciso me renovar, eu preciso mudar meus comportamentos. Isso é importantíssimo, é o primeiro passo. Porém, eu preciso do outro. Então, estamos num momento encarnatório que é necessário o coletivo. Porque como é que eu vou botar em prática o amor se não tiver alguém para amar? Como é que eu vou botar em prática a caridade se não tiver alguém para fazer ou para eu receber a caridade? Por isso que uma vida em abundância também está ligada ao próximo. Está ligada ao envolvimento do bem coletivo, da caridade e da solidariedade. Também tem um ponto importante que seria a felicidade duradoura. O que seria a felicidade duradoura? Seria a gente compreender que apesar das coisas serem passageiras, precisamos ficar com aquele sentimento. Precisamos enxergar que por trás das dificuldades tem uma verdade. Tem uma coisa que às vezes está nas entrelinhas. Até o próprio Chico diz o seguinte, dizia que o que no amor você demoraria anos para aprender, na dor você aprende em dias. Então, se faz necessário a gente ter esse pensamento. E eu vou contar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, que mostra justamente essa questão que é justamente essa questão da felicidade duradoura. Eu tento intimamente sempre buscar olhar por esse lado. Olhar por esse lado de entender as coisas. E recentemente eu almejei uma conquista, passei anos planejando. E foi tudo conforme, tudo orientado como era para ser. Só que chega num momento sublime, eu tive uma grande frustração. E nessa frustração eu precisei para um terapeuta. Aí eu disse assim, doutora Graça, eu quero conversar com a terapeuta. Eu preciso conversar com a senhora, sabe quem tem hoje? Aí eu cheguei na conversa com ela e disse assim, doutora Graça, essa semana aconteceu a maior frustração da minha vida. E eu não estou conseguindo compreender. Estou tentando de todas as formas entender o motivo dessa frustração, qual a razão dessa frustração. E eu não consigo. Eu vim aqui recorrer para a senhora. E foi passando a conversa, eu fui entendendo alguns pontos que eu não entendia, porque ainda estava preso no sentimento de frustração. E quando eu terminei a conversa com ela, eu terminei com o seguinte, doutora Graça, foi a melhor frustração que aconteceu na minha vida. Aí vocês podem estar se perguntando, o que foi? Que isso conversou com Graça. Para ele começar a conversa dizendo que foi a pior frustração e terminar dizendo que foi a melhor frustração. Então, para vocês compreenderem o grau de reflexão que tivemos lá, foi o seguinte: nessa frustração eu comecei a entender que eu fui culpado dela. Comecei por aí. Por mais que tivessem situações externas, eu frustrei por quê? Porque eu tenho expectativa. Então eu já tenho que reconhecer minha falha. Eu precisaria. Eu sei que muitas vezes uma conquista deixa muito de lado o lado racional, mas é necessário ter o equilíbrio. É necessário ter o equilíbrio do que acontece na nossa vida. E foi nesses momentos que eu já comecei levando o capa de luva, entendendo que a culpa era minha, ter esse sentimento de frustração.
foi que um momento como esse me permitiu me transformar. Antes desse processo eu era um Wilson, depois eu me transformei em um. Então veja como foi importante essa frustração para mim. Eu percebi que no momento do problema eu tive inteligência emocional, que eu não consegui enxergar. Eu consegui, apesar das adversidades da situação, eu tenho um controle. Eu não ia pela emoção. Foi um balde de água fria, até bem, foi um balde de água fria que eu peguei uma toalha e me joguei. Disse, vou resolver. E eu não conseguia ter essa compreensão antes da conversa com ela, porque eu estava preso à emoção. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer diariamente para tentar enxergar as lições. Porque sempre tem lições. Sempre tem um ensinamento que está aí nas entrelinhas. E quando a gente não consegue, precisamos procurar alguém que nos ajude a fazer isso. No meu caso, um terapeuta, pode ser um amigo, pode ser um pai, um irmão, enfim, pode ser qualquer pessoa que pode provocar esse tipo de raciocínio. Então, a felicidade duradoura é justamente a mudança da felicidade real, independentemente das circunstâncias externas. Também, sem nada, sem a conexão com Deus, também não fazia sentido a gente ter vida em abundância. Então, a vida em abundância, o sexto item, é a conexão com Deus. É justamente confiar na justiça divina, cultivar a esperança mesmo diante das adversidades. É onde a gente vai rodar. A gente não consegue todas as formas, se conectar, consegue. Eu não consegui naquele momento porque eu estava preso sentimento. Por isso que eu tive que recorrer a ela. E ele estava lá me esperando, eu não consegui me chegar até ele. E se eu fosse resumir o que seria vida em abundância, em apenas uma frase, como eu disse no começo, seria a vivência do Evangelho. Porque é justamente isso que o Evangelho prega. É entender que a vida em abundância está na lei divina, está no meu progresso contínuo, está na minha conexão com Deus, está na minha felicidade duradoura, está nas minhas conquistas espirituais. É seguir os ensinamentos, é essencial para ter essa vida plena. Entendemos já o que seria vida em abundância. Agora precisamos entender a relação que tem Jesus Cristo com a questão do espírito imortal. Que é justamente o que eu falei lá no começo, que para a gente ter essa ideia tem que acreditar na reencarnação, é onde vai fazer sentido. Se não acreditar nisso, vai ser complicado continuar mais assim, certo? Mas eu creio que todos que estão aqui têm uma afinidade para esse tema. Então, qual seria o objetivo do espírito imortal? Isso é umas frases muito reflexivas, mas é necessário. Então, para a gente entender o que seria o espírito imortal, precisamos entender que vamos evoluir moralmente, intelectualmente. Então, através desses dois parâmetros é que tem o progresso. Então, se a gente fosse resumir, o espírito imortal é o progresso do espírito. É a capacidade que ele vai ter de evoluir com o passar do tempo. Eu fiz uma pequena frase para resumir o que seria o espírito imortal. Fez o seguinte modo. É o seguinte modo. O espírito imortal é a essência consciente individual criada por Deus, que sobrevive ao corpo físico, à morte do corpo físico e evolui em múltiplas encarnações, buscando a aperfeiçoação moral e intelectual. Então, é justamente compreender que o que seria o espírito imortal? Uma consciência individual. Cada um vai ter a sua. E que ela tende a evoluir, a chegar à perfeição, ao progresso dela. E qual seria a relação do espírito imortal para Jesus Cristo? Porque se faz o sentido. O espírito imortal, o progresso, Jesus Cristo seria a felicidade. Então precisa ter essa conexão, precisa ter essa união, porque justamente essa proposta do Cristo é ensinar o caminho por meio do amor, da caridade e do perdão. É promover a transformação interior e conquistar a paz e vida em abundância. E se a gente for relacionar o progresso com a felicidade, é a gente refletir um exemplo. Uma vez criados, somos simples e ignorantes.
Então, naturalmente, vamos evoluir na intelectualidade. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente está lá nos tempos das cavernas, que é um dos momentos que a gente consegue mais entender a questão de simples ignorância. E o ser humano, ele vai buscar aprender alguma coisa. Então, ele estava com frio, ele via que quando estava de dia ele não tinha frio. Ele sabia que de alguma forma o calor aquecia ele. Então, ele já começou a despertar a inteligência e criar um raciocínio, dizer assim, não, quando eu estou com o sol batendo no meu rosto, o frio passa. Então, ele vai tentar criar estratégias para fazer um fogo. Ele viu que conseguiu criar um fogo. Então, o que foi que ele fez aí? Ele evoluiu intelectualmente. Ele conseguiu compreender que os fenômenos, nas matérias da natureza, ele consegue criar o fogo. E onde entra a moral nessa história? A moral é o uso dessa inteligência. Ele usa para quê? Ele poderia pensar assim: tem um cara lá do outro lado que tem uma cabana, mas ele não quer que eu durma com ele lá, não quer ajudar em nada, ele vai pegar o fogo e tocar fogo na cabana dele. Então, ele está usando a inteligência que teve para prejudicar alguém. Então, esse tipo de comportamento, ele só evoluiu na intelectualidade. E veio Jesus Cristo mostrar para nós que a gente precisa entender que a principal evolução é a moral, é o uso da minha inteligência. É eu entender que não é mais fácil eu ensinar ele a fazer um fogo e ele me ensinar a fazer um cabana. Então, essa é a relação do progresso com a felicidade. E o Jesus Cristo veio justamente para guiar a humanidade nesse sentido. Porque como a gente ia saber isso? Atualmente, construímos as coisas que é destruir por ambição, por vaidade, por orgulho, jogando a boca no outro porque não quer aceitar ou aplicar a herança. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender esse direcionamento do Cristo nas nossas vidas. É a bússola. É o que faz você ser guiado quando você sentir que está perdido. A frase de Alice do País das Maravilhas, ela diz o seguinte: se você não sabe para onde quer, qualquer caminho serve. E a gente não tem mais essa justificativa. Porque só se a gente não quiser enxergar o Evangelho. Porque o Evangelho está aí para todo mundo. Acesso de várias formas. Ah, eu não gosto de ler, tem vídeo. Eu não gosto de vídeo, tem palestra. O que não pode é a gente criar situações que impeçam da gente crescer. Então, em resumo, seria a transformação última. Como eu falei lá atrás, a transformação íntima, ela faz com que eu mude e mude quem está em minha volta. Através do exemplo, através da minha humildade, de reconhecer minhas imperfeições e meus limites. E saber que, por pior que seja a situação, tem pessoas que queriam estar passando o que eu estou passando. E ainda agradecer por uma situação que às vezes a gente pensa que está tão distante de nós, né? Para a gente aprofundar ainda mais sobre o viver a mudança, eu vou trazer uma reflexão aprofundada nessa questão da reencarnação. O que seria a vida no pensamento espírita? Não no termo vida, mas sim na simbologia, na ideia macro da vida. Precisamos entender que temos duas vidas: a material e a espiritual. Na imaterial, o que seria a vida material para o espiritismo? Seria a oportunidade para aprendizado e expiação das imperfeições. E também seria experiências físicas, são provas e desafios necessários ao progresso espiritual. Aí agora a gente já vai aprofundar o que seria expiação e o que seria prova. Então, de maneira geral, a expiação seria um sofrimento imposto por consequência dos meus erros passados, enquanto a prova seriam desafios escolhidos para acelerar o meu progresso espiritual. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Ambas fazem parte da lei de causa e efeito. Então, em resumo, a expiação foi algo que eu plantei, que não necessariamente eu vou colher nessa encarnação, porque foi uma plantação nova.
Só que precisamos saber que quando a gente planta feijão, a gente nunca vai colher milho. E às vezes a gente planta feijão agora, cria a expectativa que vai colher o milho esse ano ainda, essa encarnação. E vai para outra. Então isso, a expiação, é a causa de um efeito que eu fiz, que eu provoquei. Já a prova não. A prova é uma escolha. Espera aí, vamos dizer que Sábio está lá, é o mentor que vai planejar a encarnação, que eu sabe. Eu acho que eu criei a habilidade da paciência. Vamos dar uma prova aí para mim, para ver se eu sou paciente? Aí sabe, vai, rapaz, tu já está cheio de compromisso. Tu vai querer fazer o que mais? Não, mas bota, confie. Joga no papai assim que ele diga. Aí onde a gente cai. Então a prova é uma escolha que muitas vezes é uma virtude que eu penso que eu adquiri e quando vem a prova eu não passo. Então a prova muitas vezes ela ajuda quando a gente supera ela. Porque ela ajudou, antecipou, realmente, isso saiu, teve. A expiação ele plantou outras coisas, mas a prova principal ele passou. Então, nesse contexto, a vida material se resume em expiação e prova. E na vida espiritual, seria justamente a continuidade das amores. Seria entender que uma vez criado é imortal. Hoje eu estou nisso. Mas eu não sou isso. Eu sou um espírito consciente. E uma forma que eu sempre gosto de refletir é que quando falo espírito, eu não enxergo o perispírito. Porque naturalmente a gente enxerga o perispírito, que é o corpo espiritual, que é uma cópia da minha matéria, como espírito. Mas o espírito é muito além disso. É a força inteligente, é a consciência. Então, uma forma de vocês aprofundarem mais nessas reflexões é quando vê espírito imaginar uma consciência. Aquilo é uma força inteligente. É algo que tem um raciocínio. Então isso facilita para mim entender essas questões de evolução do espírito. É entender que, como eu falei, eu tentei evoluir na paciência, mas eu não consegui. Como é que eu vou saber que eu não consegui? Através da minha consciência. Que eu vou perceber que essa prova foi difícil demais para mim. E isso cria um obstáculo imenso que possa ser que eu caia até em outras virtudes que eu pensava que eu tinha. Por isso que vem o grande desafio da prova. É essa. É o risco da grande falha. E muitas vezes a gente associa que, a gente comenta no grupo de estudo lá do Apolo, que uma das maiores provas é da riqueza. A gente tem uma falsa ilusão que a prova da riqueza é boa, mas é a mais fácil para a gente cair. Porque o dinheiro, ele mostra quem realmente você é. Então, se você tiver a essência baseada no Cristo, independentemente do recurso financeiro, você vai ser simples. Entendam simples, não no sentido material, mas sim no sentido de comportamento, de moral. Então, uma das provas mais difíceis que a gente... Está certo que a da pobreza, a da escassez é complicado, mas a forma de... É mais fácil você cair na riqueza do que você cair na pobreza. Porque você tem tudo fácil. Então você pensa... Aí onde vem o egoísmo? O que seria o egoísmo? Eu querer que o mundo gire em torno de mim. Isso é o egoísmo. Tudo tem que girar em torno de minha vontade. Então, ninguém vai beber água aqui, eu não quero que ninguém beba água. Isso é egoísmo. Então, é nesse progresso e nessa continuidade da vida que a gente precisa entender o que seria a vida espiritual. E que o mais importante dessa vida espiritual é entender que a gente evolui. E a ideia nossa reencarnatória é justamente essa, é provocar essa evolução. É quando terminar a encarnação, eu for olhar lá minhas ações e ver. Eu mesmo que vou julgar. Não vai ser um barbudo, uma pessoa que vai julgar. Quem vai julgar as ações somos nós mesmos. Até tem uma frase, eu não lembro se é Emmanuel, que diz assim: o bem que eu faço hoje não é advogado no futuro. Então é isso que a gente precisa entender. Que a gente tem que fazer o bem por querer fazer o bem. E não por pensar em bônus horas. Quando a gente está numa dificuldade, rapaz, meu Deus, meus mentores,
Eu faço tanta campanha do quilo. Eu passei por tanto trabalho do centro. E eu estou passando por isso. Aí eu imagino um mentor olhando para mim dizendo: não aprendeu ainda, rapaz. Tu está fazendo as palestras, tu está fazendo os trabalhos todinho, ainda tu está não entendesse que não é assim que funciona. Então muitas vezes a gente age assim. Como seria um exemplo prático nesse sentido? Seria uma pessoa que passa por crise financeira. E como é que ele poderia? Vamos ter um exemplo. Vamos dizer que José está passando por uma crise extremamente financeira. Está tudo dando errado. Perdendo os clientes. Ele viu uma oportunidade de sonegar imposto. Ele viu uma oportunidade de desviar a nota. Mas ele achou por melhor fazer o que era ser feito. Mesmo com a escassez, trabalhar honestamente, da dificuldade. Então ele confiou na justiça divina. Ele começou a tentar compreender que essa dificuldade que ele está passando tem alguma missão por trás. E ele confiou. Eu não sei o que é, mas eu não vou fazer nada. Até que chega um momento que um cliente dele vê o esforço e ajuda, e depois ele se deu bem. Então, isso seria um exemplo de vida e abundância, que apesar da escassez, ele tem uma mente de abundância, porque ele percebeu que a forma com que ele enxerga o problema vai dizer muito como ele se resolve. Porque o problema vem para todo mundo tem problema. A vida é feita de problema. Agora, há uma grande diferença das pessoas do que ela faz no uso do problema. E é isso que o Cristo traz para nós. Que vai ter problema, não tem como. Você pode ser quem for, o presidente dos Estados Unidos, há um cara simples do interior. Os dois não têm problemas. Agora, muitas vezes o carinha simples lá do interior vive uma paz, não quer guerra com ninguém. Só quer lá estar pescando, está vendo, plantando, colhendo. Enquanto lá a pessoa está cheia de problemas e não consegue lidar com ele. Eu costumo dizer assim, que todo problema tem solução. Todo, absolutamente todo. Por mais que você pense que não tem, tem. Cabe a gente ter humildade e entender que muitas vezes o problema eu não vou conseguir resolver sozinho. E muitas vezes ainda vou procurar pessoas que eu nunca imaginava. Ela vai me dar uma ajuda que eu nunca queria. Mas vai ser necessário superar ela. Que essa é a nossa grande falha. É escolher o tipo de ajuda. A ajuda vem, a gente pega isso, ajoelha, faz, começa, faz tudo. A ajuda vem. Não é do meu jeito. Eu não quero não. A gente faz muito isso. Porque não conseguimos entender a proporção do Evangelho de Cristo. Não consegue entender como a justiça divina trabalha. Que automaticamente, quando tem um problema, você tira o foco do problema e busca a solução, se resolve por si só. Então, se eu estou com um problema financeiro, eu tenho que fazer uma pergunta simples, de padaria. Quanto eu estou entrando, quanto está saindo e quanto está ficando. Se entrou mais do que sair, ótimo. Mas se for o inverso, espera aí. Ou eu tenho que diminuir um pouquinho aqui, ou eu tenho que ir atrás de alguém. É simples. Só que às vezes é um simples que a gente está com outros problemas. No atendimento lá do centro, do atendimento fraterno, eu costumo dizer o seguinte, ó, o atendimento fraterno, a fisioterapia que faz, o atendimento fraterno faz antes da fluio, eu digo, ó, a fisioterapia é como se fosse um celular. Que está cheio de aplicativo, que está cheio de foto, que eu tiro da tomada e descarrega. Então muitas vezes a nossa mente está atolada de problema. O que é que a fisioterapia vai fazer? Ela vai limpar. É como se você pegasse o celular e falar, esse aplicativo aqui faz 2 anos que eu não uso. Vou apagar. Essa foto aqui tem 300 fotos que não é nem minha. Eu não sei nem quem é. Tem vídeo aqui que eu disse, não tem nem mais graça eu assistir. Já assisti tanto, porque não é nem meu. Aí a gente começa limpando o celular e automaticamente vai ficando rápido. A fisioterapia faz isso, né? O passe faz isso. O trabalho social faz isso.
Ele vai limpando. Aí quando você começa a refletir racionalmente o problema, você começa a entender o seguinte: peraí, esse problema não é meu não. Deixa eu botar ele de lado. Aí depois, esse problema eu consigo resolver agora. Aí quando você vai percebendo, aquele turbilhão de pensamento que estava deixando você totalmente confuso, já começou a ser direcionado. Você já começou a compreender que, peraí, é só eu respirar e colocar. Eu até digo assim, pega um papel, pega uma caneta, um papel e digo, estou com problema de saúde. Aonde? Nos olhos. Você pode fazer? Não, né? Então já resolvi o problema. Na verdade, já se achei a solução. Então, quando a gente vai por esse caminho, você não enxerga mais problema. Você só vai começar a enxergar a solução. Né? Então, é esse raciocínio do problema que precisamos entender. Que muitas vezes o problema está em nós. E isso reverbera fora. Muitas vezes o problema que era financeiro é um problema secundário. O primeiro problema para dar financeiro às vezes é comportamento. Eu estou tendo um comportamento errado com meus clientes. Eu estou afastando ele. Então muitas vezes eu tenho um produto bom, eu tenho um mercado bom, mas eu não estou vendendo. Aí você fica já nervoso, porque eu não sei, não entendo. Aí é onde vem a autoanálise, que é um dos pontos que a gente vai conversar depois. É um conhecimento. Para tentar compreender, peraí, eu não estou entendendo nada aqui. Todo mundo hoje usa celular, eu tenho operadora de internet. Por que eu não estou conseguindo vender? Então, muitas vezes é meu contato com o cliente, é meu comportamento com ele, que isso gera uma série de problemas. Então, essas reflexões dos problemas vai ser individual. Muitas vezes é um desentendimento que eu tive com um parente meu que criou um bloqueio. E o que é que eu preciso? Vou lá conversar com ele. Porque esse disse vai com fulano, vai com ciclano, de uma proporção que às vezes não era só uma vírgula que faltaram formar lá no buraco. Então, são coisas pequenas, todo problema é bem pequenininho. É tão pequeno que a gente não dá nem importância a ele. Ele está lá e diz, não, é igual um dente quebrado. Então, eu tenho um dente pequenininho, até, poxa, eu vou com o dente bichonado pagar R$200 para ele fazer uma curação do tamanho desse. Aí o cara vai deixando. Aí vai comer uma pipoca, tá, arranca meia banda do dente. Aí o cara vai desesperado pro dentista. Meu Deus do céu. Olha, eu quero um dentista de plantão agora, porque a mãe foi logo na frente. Se fosse do trás, o cara escondia. Eu tenho que estar andando de luva sem pandemia, de máscara sem pandemia, para esconder minha brecha no dente. Aí quando chega lá, o dentista faz. Agora é só com o canal para resolver seu dente. E agora é só 3 numerados para você resolver. O que era 200 agora é 3. Então a gente faz isso dos problemas. E começa bem pequenininho, que não dá importância. Né? Então como é que a gente pode construir essa vida em abundância? Como eu falei no começo, os 3 pilares. Através do amor, da caridade e do perdão. E isso quando a gente está se referindo às leis divinas. O amor seria na mais profunda, no mais profundo entendimento. Não é amar que a gente ama. É fácil. É amar quem quer o nosso mal. É amar quem se inveja de nós. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira prova do amor. Não é amar meu filho, minha esposa. É amar um parente que está querendo atrapalhar a minha vida, um amigo que eu pensava que era amigo. Esse é o verdadeiro sentido de amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Já dizia o Cristo. O perdão. O perdão é uma parte do amor. Só que é um amor que está repreendido ali. E o perdão tem 2 tipos de perdão. Tem o seu e o do próximo. Eu posso chegar para a sala e dizer, me perdoa do fundo do meu coração. E aquilo foi um pedido sincero. Então já não é mais meu. Agora se sabe não aceitar, o problema é dele. Não é mais meu. Porque a gente precisa se auto-perdoar. E perdoar o outro também. Então a falta do perdão que o outro não dá para mim, o problema não é dele.
ele está precisando tratar um sentimento, que isso eu consegui trabalhar por pedir perdão a ele. Então esse é o verdadeiro perdão. É também praticar o que é certo. Isso também pode se alugar para a questão da justiça, perdão, justiça. E seria, o que é que eu faço quando ninguém está vendo? Essa é a verdadeira prática. Quem sou eu? Quem é que eu... Tem até, Joana de Anjos fala para Divaldo, né? Quer saber se seu pensamento é bom? Imagine se Cristo estivesse ao seu lado. O que é que ele diria sobre o seu pensamento? Sabe o pensamento? Até minha briga dizendo assim: o que Cristo faria no meu lugar? Isso é uma reflexão que a gente pode fazer. Peraí, essa situação não sei o que fazer. Sim, Cristo faria comigo. Sempre não vou conseguir. Quer dizer, perdoe ele, não vou conseguir perdoar, não. O cara fez o que fez comigo. Sim, mas. É o grande desafio e responsabilidade de ser espírita. É que a gente se cobra. E muitas pessoas não conseguem admitir porque não é porque não quer, é porque é difícil entender que a responsabilidade é minha. Se eu estou passando por dificuldade, a minha responsabilidade é minha. Quem criou os problemas fui eu. Ah, mas o cara me enganou, você começou a ficar comprado. Você podia ter feito um comprado. Aí se ele enganasse o cara, aí o problema já é dele. Você fez o que era para ser feito. E para chegar a um ponto desse tem alguma lacuna aí. Então, o grande desafio, como a Kardec fala, né, que conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz, porque não é fácil, de forma alguma. Você chegar numa situação de um atendimento fraterno, está culpando a sogra, não, porque ele está dando errado por causa da minha sogra. Aí quando ela começa a refletir, ele começa a entender que é ele, que eu gostei da minha ninguém, não. Eu pensei que aqui que eu ia chegar, meu problema ia resolver. Que eu tomasse um passo e ia zerar o meu arquivo de problema. E na verdade não é. É trazer a responsabilidade dos nossos atos para nós mesmos. E é claro que vai ter situações que eu vou precisar de ajuda. Isso é um fato. Mas o problema foi o que trouxe para mim. E a caridade? Último pilar. Normalmente a gente só associa caridade com material. E não é isso que o Cristo prega. É a caridade moral. É você se ouvir para alguém. É você entender que você tem amigo para todos os campos da sua vida. Você vai ter amigo que ele só vai ser seu ouvido. Você vai desabafar tudo. Deixa eu contar um negócio. Já tem amigo no universo que vai contar tudo. Você só tem que ouvir. E tem amigo que você não precisa falar nada. Só está do lado dele, você já melhora. Então, isso são tipos de caridade. E antes de me adentrar no conhecimento do Espiritismo, eu dizia assim: um dia que eu tiver condições financeiras, eu vou ser caridoso. Aí o Espiritismo veio. E tu precisa ter dinheiro para ouvir o outro. Tu precisa ter dinheiro para dar conselho. Aí é um estado de burro que a gente leva o resto da vida. E começa a compreender que essas ações é o que torna a coisa a sério. Ninguém é mais criança. Então temos que entender que uma hora eu vou ensinar e outra hora eu vou aprender. Uma hora eu vou cair, outra hora eu vou ajudar a levantar. E assim, tem até uma história que diz assim: a nossa vida se resume a um eletrocardiograma. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, e quando ela fica plana é porque a gente partiu. Então, se a gente não tiver nenhum problema, é porque a gente já desencarnou e vai aparecer outro lado. Então, para concluir essa reflexão, como está a nossa hora, para concluir a nossa reflexão, Jesus não prometeu a ausência das dificuldades, mas ensinou que o amor, a caridade e o perdão são um caminho para a verdadeira vida em abundância, tanto na terra como no plano espiritual, porque a gente não só evolui aqui,
A gente evolui lá, até porque nós somos criados para estar lá. A tendência nossa é com um grau evolutivo, com o nosso progresso não precisa estar aqui, encarnado. Porque evoluímos lá, mas aqui é a nossa prova, o nosso teste. Como é que eu vou passar de ano? Em prova. Porque não é porque eu estou na aula que eu estou aprendendo, que a professora está ensinando. Então a nossa vida é assim. O nosso atual momento reencarnatório, doa quem doer, tem que vir para cá, a pulso, muitas vezes, mas tem que vir. Não tem outra forma. Então, outra forma da gente construir uma vida em abundância é justamente o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Identificar minhas falhas, o orgulho, o egoísmo, a nossa paciência, a nossa vaidade. Isso faz parte. Nas bem-aventuranças vem, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois eles herdarão a terra. E esses pobres de espírito são pessoas humildes. E o que uma pessoa humilde faz? Ela reconhece suas falhas, imperfeições. Eu sei onde está o meu orgulho, eu sei onde está a minha vaidade. Mas também a gente precisa só olhar o lado negativo. Precisamos entender as nossas potencialidades. Que eu posso ser empático, que eu posso ser carinhoso, que eu posso ter resiliência. E isso é aquela visão que precisamos ter da felicidade duradoura, de enxergar o lado bom das coisas. Não é só enxergar as coisas que não prestam na gente, não. É enxergar a nossa potencialidade. E até eu costumo brincar que a nossa vida, ela tem esses dois viés. Eu escolho o lado que eu quero. E como seria uma prática diária? Seria autoavaliação, justamente isso. Eu refleti como é que eu estou me comportando. Eu refleti o que eu posso fazer com o que eu estou aprendendo. E tem outra forma de autoconhecimento que é através da prece. A prece é um diretamente com o divino. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você se conectou. E antes, minha família toda da Igreja Católica, eu não me senti uma pessoa de fé. Porque enxergava uma fé totalmente diferente do que enxergo hoje. Eu pensava que só me conectava com Deus se eu tivesse um tempo religioso. Então, veja como é importante a gente buscar esse autoconhecimento. Porque isso me despertou e querer entender as coisas. Eu não me conformava só com o que me falavam. Eu vou aprofundar. E um dos grandes pilares do Espiritismo, que é a ciência, é a fé e a filosofia. A filosofia eu não posso questionar. Eu não sou obrigado a acreditar no que está acontecendo. Eu posso questionar. E foi através do questionamento. Não foram as respostas que mudaram a humanidade, foram as perguntas. As perguntas que mudam a humanidade. Porque a resposta a gente já tem, sim. Eu esperava que se eu juntar o vermelho com o amarelo ia dar roxo. Mas por que eu pensei em misturar as cores? Justamente por isso. Para criar uma filosofia, para eu ter um raciocínio desse despertar. E a fé, muitas vezes, ela faz isso na gente. Ela mexe e remexe internamente. E outro ponto final de como a gente pode viver a vida em abundância é através da transformação moral. É onde vai estar em prática. Eu vou ter o autoconhecimento, vou entender minhas potencialidades, vou entender o Evangelho do Cristo, do amor, perdão e caridade, e o que é que eu vou fazer com isso? Eu tenho que arregaçar as mangas. Eu tenho que mudar a minha moral. E mudar a minha moral é justamente o que é que eu estou fazendo. Vai prejudicar alguém? Se a resposta for sim, então você não está evoluindo moralmente. Porque nenhum ensinamento que desperta o desenvolvimento da moralidade vai prejudicar alguém. Então essa é a primeira reflexão que a gente precisa ter da moralidade. Que ela é justamente um caminho de abundância. É a nossa transformação moral.
Porém, ela vai necessitar de um esforço constante. É a nossa consciência, a todo momento. Muitas vezes eu dou um abraço em Emerson e ele não imagina a minha intenção, que era dar uma punhalada nas costas dele. E ele nunca imaginou que eu estava com essa ideia para ele. Só que eu não fujo da minha consciência. Aí, os amigos, quando a gente começa a se inserir espírita, né, conversando sobre essas questões de vida após a morte, e morte, aí eles não têm medo de morrer. Eu digo, rapaz, eu tenho medo para que minha consciência vai me levar. Porque eu não sei quando ela vai me levar. Porque, afinal de contas, é ela que vai me guiar. Né? Porque é uma incógnita na vida de todo mundo. Então, onde ela vai levar? Será que por uma besteira, daquele abraço que eu pensei que eu nem dá conta a minha intenção e aquilo pode me prender? Então, é essa transformação moral. E como seria um exemplo prático dessa transformação moral? Seria perdoar os inimigos. Isso é uma virtude. Um desentendimento pode ser resolvido com diálogo e compreensão. É até naquela bem-aventurança dos pacificadores. Você precisa ser pacífico. O pacífico, além de evitar o problema, soluciona possíveis outros. Então a gente precisa se perdoar e perdoar os inimigos. Cultivar a paciência também é um exemplo. Evitar reagir com agressividade no trânsito. Isso é tão difícil. Tem até a Duda Dutra que fala que um cara deu um trancão, quando ele foi gritar, eu falei dele, papai, o senhor já pensou se ele fosse seu fã que escuta suas palestras? Veja, a nossa consciência faz isso. Às vezes não tem o filho do lado para dar os conselhos, né? Então, em conclusão, construir a vida e a abundância exige vivência das leis divinas, autoconhecimento e transformação moral. Sem isso, fica muito difícil colocar em prática. E é justamente as pequenas ações que vai moldando. Quando você quer realmente saber se você tiver alguma transformação íntima, você muitas vezes nem percebe tão sutil que ela é. É um comportamento simples que você passou e não sente mais à vontade. Vou dar um exemplo meu. Eu gostava muito de ver bandido se ferrando no parque 150 e pouco. O cara ia assaltar e o cara maltratava. Eu sentia prazer, até que uma vez eu passei esse um vídeo. Depois de uns 10 dias, eu não gosto mais de ver isso não. Então, são coisas tão sutis que muitas vezes passam desapercebidas e a gente nem se dá conta. Então, realmente, isso em mim, eu tive uma reforma íntima. Eu vi que aquilo ali não agregava em nada para mim. Às vezes eu ficava irado, irritado, uma coisa, não sei nem como foi o contexto do negócio. Aí eu percebi que, isso não compensa mais para mim. Então, reforma íntima é isso, é você mudar as pequenas coisas. Não é mudar a transformação, isso só vivia no mundo, hoje é um santo. Não, são coisas simples. É a paciência de ouvir alguém que está gritando com você. E você ter a inteligência emocional de dizer assim, eu não vou dar a mesma moeda. É nesse sentido. Então, para concluir, vamos fazer uma pequena revisão, como se fosse uma escola. O que foi que a gente aprendeu hoje? Aprendemos que a vida e a abundância, ensinada por Jesus Cristo, vai além do material. É uma vida com propósito, evolução e felicidade verdadeira. Também o Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais em constante progresso, com a tendência da perfeição. Que viver em harmonia com a lei divina nos permite escolher frutos como paz, amor e transformação moral. Vimos também como aplicar no dia a dia, que é através do cultivo do amor e da caridade, de desenvolver a justiça e o perdão, que é agir corretamente em todas as situações, mesmo sem reconhecimento, é não esperar reconhecimento de ninguém, eu fazer o que eu quis fazer, porque eu quis ajudar. Porque se eu ajudar alguém de verdade, eu não quero nada em troca.
Se eu quis algo em troca, é porque não é ajuda, é interesse. Eu queria. E tem um grande amigo meu chamado Pedrinho, que ele diz o seguinte: favor se paga com favor, dinheiro se paga com dinheiro e gesto se paga com gesto. Então, não é porque ainda me emprestou dinheiro que eu estou devendo favor a ela. Eu estou devendo dinheiro a mim. Agora, se eu fizer um gesto para sábio, se sábio, porque gesto é muito pessoal, se sábio fizer ele não vai retribuir com dinheiro. Não vai retribuir com favor, vai retribuir com gesto. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e não confundir as coisas. A gente confunde ele fez isso, então ele está me devendo um favor. Ou ele fez um favor, ele está me devendo um dinheiro. Aí mistura tudo, aí fica uma confusão. Também conseguimos entender como aplicar no dia a dia, que é através do autoconhecimento, é avaliar nossas atitudes e melhorar diariamente. E a transformação moral, que é justamente superar os desafios, que é com paciência, fé raciocinada e esforço contínuo. E a reflexão final é que Jesus nos convida a viver uma vida plena baseada no amor e no bem. Que a abundância verdadeira não está nas riquezas materiais, mas sim como vivemos e compartilhamos o que temos. Já dizia Mateus, a cada um será dado segundo suas obras. Então, não adianta eu querer me envolver com o problema do outro. O problema é do outro. O meu problema é o meu problema. Eu só interfiro no problema do outro quando eu for ser útil. Quando eu puder ajudar ele a superar isso. Se eu não conseguir, não vale a pena. Você vai destruir umas virtudes que você pensava que tinha. Então é melhor se ausentar. E até no estudo de quarta-feira, nosso estudo lá no Centro na Quarta, a gente está estudando livros espíritas, aí teve uma pergunta, eu não lembro direito qual é, parece que era 656, e perguntava assim: as pessoas que meditam, que não querem se preocupar com o bem comum, elas evoluem? E a resposta foi: não de maneira como a gente pensa, porque precisamos do outro para evoluir. Não é porque eu vou me isolar numa ilha e vou me conectar com meus gurus que isso vai ser suficiente. É o que a gente viu lá no coletivo. E agora é a chamada de ação. A gente precisa agir. Com tudo isso que eu falei, precisamos tentar pôr em prática. Que cada um de nós possa sair daqui com aquele compromisso de colocar em prática esse ensinamento. Porque só faz sentido a gente estar aqui refletindo, se pelo menos a gente tentar. Errei. Não, mas errei de novo. É porque a gente vive numa sociedade tão imediatista que a gente quer já aprender no primeiro dia e já quer estar em prática perfeitamente no mesmo dia. Mas a gente precisa entender que lá atrás, quando a gente estava na escola, a gente errava, os exercícios é justamente para isso. E qual seria o exercício na nossa encarnação, na nossa vida diária? Porque é o exercício que vai me fazer errar, compreender que eu estou fazendo errado, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, para quando chegar a prova derradeira, quer dizer, agora eu sei que eu precisava pisar naquelas pedras todinha ali. Entender também que precisamos mudar o nosso comportamento nos pequenos gestos. Às vezes a pessoa só quer um sorriso, não quer nada, só olha para você e você dá um sorriso. Porque a energia que a gente emana, as pessoas recebem. Tem pessoas que a gente só de olhar que a gente sente bem. É isso. E a vida e a mudança começa agora. Só depende de nós, exclusivamente de nós. Colocar tudo isso em prática. Então, agradeço mais uma vez pelo convite. E sempre que precisar, estarei disposto, de braços abertos para estar aqui, refletindo com vocês. E espero que, de alguma forma, algo que foi falado aqui toque o coração de vocês e que se espalhe, porque não é só para ficar para a gente espalhar. É aquela ação, o bem que eu faço aqui, alguém está olhando lá atrás. Muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas tem pessoa que está lá atrás, vem. Ela vai para outro gesto. Aí se espalha. Então isso tem que ser compartilhado. Tá certo? Com mais, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento.
conectar com o Divino Mestre. Vamos fechar os olhos e agradecer por mais um domingo, por mais um início do mês. Que amanhã, a primeira segunda de fevereiro, possa ser um dia de novas oportunidades, de enxergar uma nova vida, uma vida em abundância. Que não precisamos de riquezas materiais, e sim de riquezas espirituais. Que precisamos sim incorporar os ensinamentos de Cristo. Esse é o nosso grande desafio. E através da prece conseguimos nos conectar e proporcionar que essas ações de pensamento se revelem em ações físicas e possam servir de exemplo para todos. Agradeço mais uma vez o acolhimento da equipe espiritual que se fez presente nessa noite tão rica e nos irmãos desencarnados que tiveram a grande oportunidade de vencer suas vontades e superar todas as suas falhas, buscando a perfeição. Assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo, é chama de luz.